Meus irmãos, graças a Deus a gente está aqui de novo, podendo louvar a Deus, Jesus Cristo, e cada dia entender um pouco melhor sobre a luz, sobre a nossa vida, superando as nossas dificuldades, superando o que nos atrapalha, que é o mal que está praticamente dominando hoje a humanidade. Tem se instalado, nós estamos vendo as milícias, as facções, o crime organizado tomando conta de algumas cidades, as grandes principalmente, e nós impotentes, sem saber como acabar com esse mal, mas ele foi gerado. Se não fosse gerado, ele não estaria aí, e ele é gerado pelos próprios seres humanos, pelos seus interesses, pelas suas vontades, pela sua ambição sem limites, condutas maquiavélicas, onde não interessam os meios para chegarem aos fins. Então, assim a humanidade está vivendo. E eu hoje vou falar para vocês da comunicação oficial de Deus, seguindo o projeto humano que a gente está falando, das revelações que Jesus nos trouxe. Porque nós temos a Bíblia, que é a comunicação oficial de Deus junto aos homens. Eu vou explicar melhor isso. Falei já na palestra passada a respeito que a humanidade, quando Deus resolveu impor o seu nome como Deus perante a humanidade já tinha seus deuses, muitos deuses. Os indianos, os romanos, os indianos até hoje têm 33 mil divindades. E elas não existem. Então, Deus, para impor o seu nome, ele convocou um homem chamado Abraão, que na verdade era Abrão, que tinha uma mulher chamada Saraí, que depois foi chamada de Sara. E a partir desse casal, ele criou um povo. E através desse povo, ele pegou na mão e começou a acompanhar esse povo. Por que Abraão acreditou em Deus? Porque ele conversou com Deus e viu o poder de Deus. E ele não teve nenhuma dúvida que era Deus, o ser superior. E ele foi testado, que era para matar um filho, que ele só tinha um, que foi depois de velhos, que era impossível, já era um milagre, Deus mostrando o seu poder. Ele teve o Isaac. E aí, o Isaac tinha sido levado para o sacrifício e o Abraão ia cumprir, porque ele tinha certeza que Deus tinha falado para ele que os seus descendentes, iam ser muitos, iam ser importantes, até reis. Então, ele não teve dúvida, levou o filho para matar, mas Deus interferiu, disse para ele que não precisava. E ali foi. Mas como é que Deus se impôs? Porque tinham tantos deuses. Então, por isso que ele teve que separar, um povo, acompanhar desde o início deles todos, que foram depois escravizados no Egito, E ali Deus trouxe Moisés.
né, que foi um grande profeta, foi um grande libertador, que enfrentou o rei, o faraó Ramsés III, e ele enfrentou, e Deus já começou a mostrar o poder, que foi levando, vieram as pragas, né, onde Deus foi mostrando o poder, e aonde o faraó chegou a ter que perder o filho primogênito, que geralmente é o que vai ser o novo faraó, por causa que ele não acreditava. Então, mas quando ele perdeu o filho e viu que ele não tinha poder perante Deus, né, ele deixou Moisés retirar o povo, depois se arrependeu e foi atrás. Mas era tudo planejado por Deus para mostrar o seu poder para nós, para a humanidade. E aí eles chegaram lá no Mar Vermelho e Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Então, isso tudo é real. Muita gente duvida, será? Sim, ele abriu o Mar Vermelho. E aí eles passaram. Então, olha o poder, abriu o mar, as paredes de água em volta, e eles conseguiram atravessar. Depois eles seguiram, foram até o Monte Sinai. Aí teve a manifestação de Deus, que ele pediu para reunir todos se purificarem, para receberem Deus. E Deus surgiu não como um ser visível, mas com trovões, relâmpagos, né? Sons que todos tremeram por dentro. E ele falou, e todos ouviram. E assim, dentro da história bíblica, aquele povo, eu não consigo nem sequer imaginar como é que fizeram para sair todos do Egito, porque era 1,5 milhão de pessoas. Isso é uma grande cidade. Então, eles seguiram o caminho e eles estavam todos lá. Tinha 1,5 milhão de pessoas quando Deus se manifestou oficialmente para todos. E eles não tiveram nenhuma dúvida que era Deus. E Deus começou a colocar as regras. Através de Moisés, ele foi trazendo as regras que estão desde o Êxodo ali até o Deuteronômio, aonde tem as regras que servia para aquele povo judeu, aquela lei, porque Deus precisava mantê-los unidos, que se eles dispersassem, Deus não conseguia manter o seu nome, impor perante a humanidade. E assim mesmo foi muito difícil, porque eles viravam e mexiam e iam idolatrar os deuses dos outros povos, que era mais fácil de seguir. Então, eles optavam às vezes, e assim, com exceção do rei Davi, praticamente todos os reis idolatraram, incluindo Salomão, porque se deixou levar pela sexualidade, pelas mulheres, e para acompanhá-las ele acabou idolatrando também, se arrependeu amargamente depois. Está no Eclesiastes o que ele fala a respeito. Então, os outros reis, eles viravam e mexiam, estavam fora, não conseguiam obedecer a Deus. E aí Deus acabava sendo, Deus avisava, como amoroso que ele avisava todos, não façam isso, senão eu vou ser obrigado a fazer tal coisa. Mas eles não voltavam atrás e eram avisados. E Deus acabava realmente trazendo alguma situação muito ruim para eles, que a maior de todas foi a invasão de Jerusalém, derrubar os muros, que era uma cidade muito bem
guardada por muralhas. Eles eram muito ricos, porque foi despertado o interesse em ganhar dinheiro, em serem poderosos. E aí então, eles, na verdade, se achavam os donos, os especiais, né? Como se só eles fossem filhos de Deus. E em verdade, Deus apenas escolheu aquelas pessoas para acompanhar, para poder impor o seu nome. Mas ninguém é melhor do que ninguém, e nenhum povo é melhor que outro povo para Deus. Todos são filhos dele. As pessoas que estão aqui nesse mundo, que são ruins, também são filhos de Deus. Né? Uma pessoa me disse assim, mas quem não estiver na igreja andando com Deus, não é filho de Deus, é criatura. Não, continua sendo filho de Deus. Foi ele quem gerou. Então, em verdade, todos somos filhos de Deus. E quem tem filho, não gosta que ninguém maltrate seus filhos. Mas o teu filho é ruim. Tá, mas eu não quero que maltrate ele. E assim é Deus. Ele não quer que ninguém maltrate um filho dele. E qualquer pessoa que você maltratar é filho dele. Então, como que você quer estar com ele maltratando os filhos dele? E é isso que Deus veio principalmente trazer e mostrar para todos o amor. E ele preparou a terra durante 2000 anos. E assim, existe muita dificuldade de explicar a Bíblia com coisas que não estão escritas na Bíblia. Porque a Bíblia tem apenas 20% do que é o projeto humano que Deus criou para resgatar uma parte dos anjos que ele teve que tirar do céu, que somos nós. E que muitos chamam de boca cheia de demônios, mal sabem que se referem a si mesmos. Então, houve, até os dias de hoje, a reencarnação, que na Bíblia não está claro, não fala isso, e Deus tinha uma didática. Ele proibiu de se comunicar com o mundo espiritual, porque as pessoas iam receber só enganação. Então, ele tentou, antes da comunicação oficial, que é com Abraão, os profetas, até chegar Jesus, ele se comunicou com todos os povos, mas os povos não oficialmente, mas os povos confundiram. E ele falou da reencarnação para os indianos, só para ver a reação deles, ele sabia qual era, mas para todos nós sabermos depois. E os indianos acharam que até minhoca reencarnava. Então, Deus não quis falar sobre isso, mas existe, e porque ninguém conseguiria entrar nessa vida e sair dela e evoluir, conhecer, porque nós somos transformados em animais. Começamos do primitivo, a história está mostrando, são fatos, nada é inventado, fato é fato. Então, Deus, ele não quis revelar certas coisas, porque o ser humano não teria condições de poder lidar com aquilo. E até hoje, alguns por conta própria resolveram fuçar e buscar no mundo espiritual, e está cheio de livros, cheio de enganação, que não é verdade. Por quê? A verdade oficial é a verdade da Bíblia. Embora nós temos que entender que a Bíblia tem partes literais, mas grandes ensinamentos da Bíblia são simbólicos, não são diretos. Até Jesus falava por parábolas, porque a luz quer que a gente pense, que a gente raciocine, ela não entrega tudo pronto.
Então Deus não falou da reencarnação, mas ela existe. E agora Ele está pedindo para a gente revelar, porque nós fazemos parte dessa comunicação oficial de Deus junto aos homens. Porque isso estava dentro do projeto, no final dos tempos Ele revelaria. Primeiro, é tudo uma didática que Deus seguiu até chegar aos dias atuais, onde Ele continua atuando e agindo e revelando. Então, só que Ele está revelando agora sobre a reencarnação, oficialmente, porque ela acabou. Não tem mais reencarnação. Nós que estamos aqui, é a nossa última oportunidade, porque Deus é bom. Se fosse como nós queremos, humanos, não pode reencarnar, isso não existe, é coisa do demônio. Pois estão completamente equivocados. Se a pessoa não consegue, Deus manda de novo. Não consegue, Ele manda de novo. Ele é bom, Ele não quer perder ninguém. Então, agora chegou ao final, está encerrando todo o projeto que Ele criou, então nós não vamos mais encarnar. É a última oportunidade e todos que estão na face da Terra, ninguém vai mais encarnar. Se não conseguir a salvação, já era. Vai para as trevas, aonde horrível não explica. Então, as pessoas que estão nascendo são aqueles que estão na fila, no mundo espiritual inferior aqui da Terra, esperando a sua vez, torcendo para que Jesus demore um pouco. Os que estão aqui estão torcendo para que Jesus volte logo. Os que estão esperando para encarnar, para ter sua última oportunidade, estão torcendo para que ele demore. Então vejam como é uma contradição, né? Assim, o interesse humano e todo mundo perdido nas mãos do maligno. E aí Deus então se comunicou, trouxe os profetas. Os profetas, a grande maioria deles, cumpriram o seu papel com extrema dignidade e fidelidade. Teve alguns que se desviaram, mas os que a gente conhece, que estão na Bíblia, foram os verdadeiros. E muitos deles foram mortos por trazerem a verdade. O profeta Isaías teve uma morte horrível, foi cerrado ao meio. E naquela época, a serra era manual, um do lado e outro do outro. Eles penduravam de perna para cima e começavam ali nos órgãos genitais, serrar até chegar à cabeça. E o sujeito vivo até morrer, né? Sentindo. Então, muitos profetas foram mortos, incluindo Jesus Cristo. E que Jesus era Deus, era muito além do profeta. Mas toda a história ali do Velho Testamento é o preparo da terra para vir Jesus. Ele precisava preparar todo um povo para vir Jesus. E Maria, que foi preparada para ser a mãe de Jesus, você tem que observar lá na Bíblia, no capítulo 12 do Apocalipse, o apóstolo fala que o dragão, quando foi expulso do céu, com essa sua cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, e a mulher grávida, onde significa que naquele momento Jesus já estava condenado a ter que vir aqui para nos resgatar e passar por tudo que ele passou aqui. Mas aquela mulher grávida que foi retirada, que na Bíblia a mulher basicamente se refere à igreja, mas ali era literal, era Maria. E então Deus foi preparando ela durante 2000 anos aqui na Terra para ter alguém digno de receber o seu filho.
porque a humanidade em si não tinha dignidade para ser mãe de Jesus. E aí ela foi preparada, e ela é o preparo da terra, para plantar a semente que era Jesus. Aí Jesus veio, né? Germinou a semente. Quando ele morreu, foi morto e sepultado, germinou a semente do cristianismo. No terceiro dia ele ressuscitou e trouxe a todos a nossa libertação da condenação que todos nos encontramos e por isso que moramos aqui longe de Deus. O ser humano às vezes se eleva como se ele fosse o centro da criação divina. E em verdade a eternidade, a infinita perfeição da eternidade da luz é tão lotado que não tem como contar, é incontáveis. E por que o ser humano está aqui junto com os demônios e não lá com os santos? Não é de graça. Então, todos foram contaminados pelo mal. Todos pecaram e por isso todos estão aqui. Mas todos são filhos de Deus. E Deus, como Pai, Ele não quer perder nenhum. E Ele fez esse projeto para resgatar pelo menos uma parte da humanidade. Então, Ele impôs o seu nome pelo poder, mostrando que Ele tinha poder. E quando Jesus veio, Jesus esbanjou o poder, mostrando que Ele realmente vinha do alto e que era além dos humanos. Então, foi registrado tudo, está nos evangelhos, teve os apóstolos, depois Jesus foi levantando outros apóstolos para ajudar na tarefa, e todos aqueles que Deus usou estão com eles. Os que foram fiéis, Ele levou todos. Moisés, as pessoas entendem que ele foi arrebatado porque ele apareceu para Jesus no monte, lá na glória de Jesus. Mas, em verdade, o que aconteceu? Deus pediu para ele subir o monte, disse, não, você não vai atravessar. Mas as pessoas entenderam que foi porque ele bateu lá 2 vezes na pedra para vir a água, que era mais um milagre, né? E Deus deixou as pessoas entenderem isso, porque na verdade Deus quer que obedeçam, né? Mas Moisés foi maravilhoso, olha o trabalho de 40 anos que ele fez, que é de admirar, entende? A perseverança e tudo, para chegar onde chegou. Então, é claro que Deus amava muito ele, como ama todos, mas aí ele subiu no morro, ele olhou as terras à distância, e aí ele sentiu uma sensação, ele olhou para o céu, estava vindo um cortejo divinal de anjos, uma luz dourada maravilhosa, e ele foi subindo e o corpo dele foi se esfarelando, por isso que nunca mais acharam o corpo de Moisés, e ele, só o Espírito em luz, foi com Deus. Isso não está revelado na Bíblia, mas foi revelado agora. Então, para saber que Deus cuida de todos e que Deus nos quer junto com Ele. E a comunicação oficial, que é a Bíblia, por que é oficial? Porque é dentro desse contexto que as pessoas vão ser salvas. Não adianta você seguir outros, porque falsos profetas são todos aqueles que pregam algo diferente de Jesus, diferente dessa comunicação oficial de Deus. Então, para se salvar, tem que ser dentro dessa comunicação de Deus, aceitando Moisés, os profetas, né, desde Abraão primeiro, Moisés, os profetas todos, e Jesus Cristo, que é o fruto especial que foi trazido para daí sim nos dizer para toda a humanidade
O que é que Deus quer de nós? E o que Deus quer de nós é muito simples, é que a gente se ame uns aos outros. Jesus foi bem claro, disse assim, ó, não faça para o outro o que tu não quer que não façam para você. Faça para o outro o que tu quer que façam para você. Essa é a lei dos profetas. É a lei do amor, é tratar com respeito, com dignidade, com importância, sem desfazer ninguém. Essa igualdade que foi se perdendo, onde as pessoas se tornaram arrogantes, querendo ser importantes, todo mundo quer ser importante, mas uma pessoa só é importante porque os olhos dos outros levantam ela. Se não fosse o olhar de alguém para admirar aquele, ele não seria importante. Então a pessoa quer ser importante para ser olhada pelos outros como especial, porque ela não quer ser igual. E nós precisamos apenas ser iguais uns aos outros. Por quê? Acima de nós, só Deus. Aí quando alguém quiser ficar acima, em verdade ele baixou perante Deus. E, como eu falei, da arrogância, é a característica básica do Lúcifer, que é a característica do mal, é ser vaidoso, arrogante, debochado e abusado. Mentiroso pra caramba, pai da mentira, criou a mentira, enganou, porque as pessoas pensam que eram todos demônios lá no céu. Não, lá só tinha anjos. Todos tinham endereço, todos eram amados por Deus. Ele enganou, por isso que ele arrastou. E Deus fez o projeto para resgatar. Então, a gente precisa entender que todas as condições que a gente vive hoje, que todo o sofrimento, é porque a gente tem esse caráter do mal, de ser assim, arrogante, abusado, só quer para si, não se importa de passar por cima dos outros, de matar milhares de pessoas nas guerras, inocentes, para justificar o poder material de mandar nos outros, de ter para si e o outro fique sem. Então, esse é o caráter do mal. E nós estamos aqui para vencer o caráter do mal, para ser humildes, para entender o que Jesus trouxe. O perdão, a pessoa não consegue perdoar, fica remoendo o pensamento, olha só o que o fulano me fez. Ainda fica tentando juntar outros para apoiar ele contra aquele que fez mal. E isso aí só aumenta o mal. Perdoe, meus irmãos, perdoe. Não importa o que a pessoa fez. Tem gente que o assassino matou seus filhos e ele perdoou. Então, a gente tem que aprender o perdão, porque sem o perdão ninguém vai para o céu, porque nós pecamos demais. Então, precisamos do perdão. E Deus é real, é tudo real. E o mundo espiritual existe. O mundo espiritual inferior aqui da Terra existe. E a gente tem que sim tomar cuidado, porque existem aqueles que são das trevas, que foram cada vez se tornando mais malignos à medida que foi andando o processo humano aqui na Terra. São alguns milhares de anos, aconteceram tantas coisas horríveis, que é para a gente saber a dimensão do mal. E Deus disse: vocês vão morrer se vocês fizerem isso. Porque nós não sabíamos a dimensão do mal. Deus sabia.
Hoje, o ser humano pode olhar e saber o tamanho do mal, saber a dimensão do mal, por todas as coisas horríveis que o ser humano promoveu na face da terra. É vergonhoso, é horrível. Então, nós precisamos quebrar isso através de orações. A gente faz muita oração e ainda é pouco, porque as energias do mal nos cercam o tempo todo e nós precisamos da proteção divina de Jesus, dos santos seres, do cortejo divinal de anjos que Deus autoriza a ficarem lutando contra o mal, dessa guerra no mundo espiritual que existe, a gente não vê, mas a gente promove ela encarnado uns contra os outros. Então nós precisamos tomar uma posição perante Deus, ter aquilo que Ele construiu lá com o povo judeu, que é o temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo dele, é ter uma relação verdadeira com Ele. E temer no sentido de não se deixar levar pelo mal, porque daí você vai ter que temer, porque o que te destrói é o mal, não é Deus. É o mal. Então, nós temos que temer Ele para saber que temos que obedecê-lo, porque se não obedecê-lo, Ele não pode fazer nada por nós. O lugar que Ele vive, a infinita perfeição da eternidade da luz, tem suas frequências vibratórias, funcionais, e a gente vibrando fora daquela frequência não encaixa no sistema. É um grande sistema tecnológico da luz, impressionante, não é magia, é poder. Então, se nós não tivermos na frequência vibratória do amor, que a luz do amor é uma frequência vibratória emanada por Deus, que quem vive na eternidade da luz está constantemente sendo irradiado por aquela sensação inexplicavelmente maravilhosa da luz do amor. E nós estamos de fora. A noção de amor que a gente tem é muito pequena. O ser humano realmente não sabe amar. E não amar não dá para entender, porque não amar é sofrer. Então precisamos amar para parar de sofrer. E então, esse é o recado de hoje, para entender que a Bíblia é a comunicação oficial de Deus, mas não tem tudo, e muito simbólico. Aquele que levar o pé da letra, tudo bem, ele vai ter mais trabalho, ele se salva, não tem problema. Se eu quero seguir o pé da letra, tem várias igrejas que são assim, mas só que seguir o pé da letra é difícil, né? É melhor seguir a lei do amor, do perdão. Por quê? Quem cumpre regras se acha melhor do que o outro que não cumpre. Já começa o problema. E aí, muitas igrejas se colocam numa posição que só elas são a verdade. E com isso elas atacam os outros. Quem está com Deus jamais ataca alguém. Quem está com Deus não fica com ódio, com raiva do irmão porque ele está noutra igreja, nem fica falando mal da igreja dele. Então, estar com Deus é muito maior do que estar numa igreja. É estar com Ele o dia todo, carregar a igreja dentro do coração, que a igreja é Jesus. Ele é o cabeça. Então, nós só precisamos disso, ficar humildes, entender que nós não somos nada. Qualquer vento nos derruba, qualquer vento nos joga no chão. Então, para que a gente não caia, precisamos de Jesus.
Ele é quem tem o poder. E é para ser colocado à frente, porque tem que tomar cuidado com todo o Velho Testamento, é extremamente importante, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque os fariseus e os saduceus que mataram Jesus, eles tinham inteiro todo o Velho Testamento embaixo do braço e eles estudavam. Tinham os escribas, tinham pessoas especializadas, os sacerdotes, que eram só para estudar aquilo. E eles sabiam muito bem. E quando Jesus veio, eles, sabendo todo o Velho Testamento, não reconheceram a luz, não viram que era Deus. Então, tem que tomar cuidado, porque se você se agarrar demais a Ele, você nega Jesus. Ah, eu sou cristão, mas está seguindo Moisés o tempo inteiro. Aí Jesus disse: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, na hora do juízo final, não é Moisés que vai julgar. Não adianta seguir as leis de Moisés. Quem vai julgar é Jesus, é Ele. E é uma graça. Então, precisamos estar dentro dessa corrente cristã, incluindo o Velho Testamento, mas sabendo a finalidade dele, para que a gente possa realmente ser um cristão e estar com Jesus. E por falar nisso, ele está batendo na porta, viu? Está chegando. Muitos de vocês, falo sem medo de errar, verão ele chegando. Então, meus irmãos, firmem na fé, firmem na palavra, procurem seguir a verdade, que Jesus protege, alivia do sofrimento, alivia de todo o mal. E aquele que tem verdadeira fé, ele consegue subir. E para terminar, eu vou contar uma historinha para vocês, um fato verdadeiro. Quando eu comecei a receber as revelações, eu fui orientado para ir lá na floresta amazônica, lá longe de tudo, para fazer orações e meditação para receber o que Deus tinha para passar. E eu fazia minhas concentrações de 4 horas, né? Aí eu estava numa fazenda lá, que tinha milhares de floresta, né? E aí tinha o caseiro da fazenda e ele ficava cuidando, porque a floresta lá tinha onças, tinha de tudo. Então, ele sempre ficava lá vigiando enquanto eu fazia minha concentração, para poder ficar de olhos fechados e orando e receber a luz. Aí, um dia, se armou um temporal. E aí ele disse: doutor, é melhor o senhor não ir hoje, porque no mato é perigoso, venta, pode cair galhos, isso e aquilo. Daí eu disse para ele: eu estou com Jesus. Ele pede para eu ir, eu vou. Ah, mas toma cuidado, não sei o quê. Ele ficou me vigiando lá à distância. Aí eu, armei uma rede, deitei nela. O tempo estava bem feio, trovejava, relâmpagos e ventos. E eu fiquei tranquilinho, deitado na rede, comecei minha meditação. Dali um pouco começou a chover. E chovia, que nem a gente escutou hoje, essa chuva toda, e chovia, chovia. E eu sequinho, não estava me molhando. E tá, fiquei lá, fiz toda a minha concentração, recebi o que eu queria, que eu precisava, que foi trazido. E aí eu abri meus olhos, desci da rede, e em volta de mim estava tudo seco. Não tinha chovido onde eu estava. E em volta tinha chovido pra caramba.
Choveu em todos os lugares, menos onde eu estava. Isso é um fato verdadeiro, para vocês saberem do poder da luz, e quando a gente confia e tem fé em Jesus e está fazendo um objetivo que interessa a Ele, interessa a luz, Ele te protege muito mais do que a gente pensa. Então tenham fé e acreditem que é tudo real. Amém. Amém.